0 de novo. Agora vai. Foi só treino, foi só treino. A prova vai ser agora. Estamos ao vivo agora sim, né? Da primeira vez a gente sempre tem que errar alguma coisa, né, Mauro? Mas vamos lá. Galera, bem-vindos ao nosso primeiro episódio desse podcast. É um projeto que eu tinha muita vontade de fazer, e aí eu consegui a companhia do meu amigo Mauro para participar disso. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos, também conhecido como Mineiro, e sou um cara que iniciei no ciclismo há pouco tempo, mas um entusiasta, uma pessoa que gosta de pesquisar sobre os assuntos e trazer conhecimento para vocês, que é o que eu costumo fazer no meu canal. Mas conhecimento mesmo que eu tenha quando eu pesquiso, eu não tenho experiência, e o Mauro é a pessoa mais adequada para compor essa mesa aqui e participar apresentando esse podcast comigo, e espero que ele tenha muito para contribuir. Obrigado, Mineiro. É um grande prazer estar aqui junto com você, junto com o nosso convidado, que já a gente já vai passar a palavra para ele. Sempre tive vontade de estar fazendo alguma coisa fora da minha atividade profissional e voltada para o ciclismo, porque é uma paixão que eu tenho, sempre pratiquei esporte, e o ciclismo, para mim, desde quando eu descobri ele como esporte, é o que eu gosto de fazer durante a vida. Eu não vou aqui fazer minhas apresentações, eu acho que não é o momento, eu acho que o momento aqui é do nosso convidado. E eu, antes de qualquer coisa, eu quero passar o currículo dele. O currículo dele é de longa data, é um camarada que é um grande amigo, um grande parceiro, também tem um canal no YouTube, eu acho que vocês devem conhecer na hora que eu chegar e falar primeiramente o nome do canal, que é o canal Corre Pra Cá. Bem-vindo, Gustavo Alves. E aí eu vou estar aqui falar um pouquinho do teu currículo, que é o pai do Felipe, do Davi, do Caio, esposo da Raquel, triatleta, corredor, ciclista, campeão brasileiro de triatlon, participou do EcoMotion, que é o Mundial de Corrida de Aventura, organizador de prova, cara, e por final é dentista. É verdade. Tá aí, Gustavo. Prazer de estar aqui com você, cara. Seja bem-vindo no primeiro episódio do nosso podcast. Rapaz, eu vou te falar, eu estou muito emocionado aqui com isso tudo, rapaz. Nós estamos mais uma vez marcando a história do esporte de Teresópolis. Né? Com certeza. A gente vê isso tudo acontecendo aí fora, e quando a gente consegue ver dentro de casa isso acontecer, é muito gratificante. Eu estou feliz pra caramba e obrigado pelo convite. Mineiro, você chegou, cara, e chegou já arrebentando, né, cara? Canal, agora podcast, convidou a pessoa certa. Mauro dá uma escola aí pra gente de ciclismo. Com certeza. E dentro do possível que eu puder colaborar aí com alguma informação, com alguma coisa, estou à disposição. Mas é o seguinte, Gustavo, tirar esse óculos aqui que eu tô suando aqui. Pode tirar. Mas olha só, aqui é o seguinte, é um bate-papo informal, tá, galera? Para vocês entenderem, a gente vai interromper um ao outro aqui a qualquer momento, não tem problema isso. E a ideia é o seguinte, quem vai falar mais aqui é você. Quem vai conduzir o assunto o protagonista é você, entendeu? A gente está aqui só para te incentivar nas perguntas e fazer uma ponte aqui do chat contigo. Mas a gente quer conhecer, na verdade eu já conheço um pouco, mas a gente quer passar para o público essa tua experiência. Então eu vou passar para o Mauro aqui, o Mauro vai fazer a primeira pergunta para o Gustavo, que eu estou de olho aqui no chat. Vamos lá. Gustavo, falei esse grande currículo para você, que é esse teu aí, apresentei você, é extenso demais. E, cara, te conheço deve ter aproximadamente aí uns 15 a 20 anos, aproximadamente, te conheci pelo esporte. E, cara, eu queria saber de onde que vem, né, esse gosto de praticar todas essas modalidades. Corrida de aventura, corrida a pé, triatlon, ciclismo. Onde começou isso? Foi dentro de casa, não foi? Você tem alguém na família? Você tem influência de alguém? Você começou com qual esporte? Conta um pouquinho disso aí pra gente. Pois é, rapaz. Eu, assim como o nosso chefe morra aqui, sou mineiro. E lá nas Minas Gerais, em BH,
Quando eu cheguei em Belo Horizonte, que eu sou de São João del Rei, fui morar em Belo Horizonte, nós fomos morar lá, eu me lembro que era uma época fria, então provavelmente era o inverno, e eu comecei a treinar natação no clube por onde eu fui criado, passei 12 anos nesse clube jogando basquete. Só que eu comecei com a natação e não me adaptei, era muito frio naquela época, não existia piscina aquecida, nada disso. E eu via na quadra rolando o treino de basquete, eu não sabia nem o que era basquete. Basquete, Gustavo? Basquete. Eu não sabia o que era basquete. Eu vim de São João del Rei, pô. Então, na roça, né? Falei, mãe, eu quero jogar aquele negócio lá, não quero ficar aqui dentro d'água não, que tá frio demais. E fui pro basquete e ali eu fiquei durante 12 anos. Só que, durante esses 12 anos que eu joguei, aí veio a questão de treinamento. Eu aprendi a gostar de treinar com o basquete. Eu treinava regularmente, era treino para disputar campeonato mineiro, campeonato brasileiro, né? E paralelo a isso, meu pai começou a construir um sítio no interior, perto de Belo Horizonte. E ali eu levava a minha bicicletinha para andar no sítio, cara. É o sítio lá da Fazenda Velha? Você teve o prazer de conhecer, né? Então, naquele sítio ali, cara, começaram as aventuras de BMX, que na época a gente nem tinha BMX direito, a gente adaptava umas bicicletinhas. E à medida que eu fui crescendo, comecei a praticar vários esportes. Joguei vôlei, joguei futebol, e assim foi. Aos 17 anos, eu, indo para um treino de basquete de ônibus, vi um cartaz no ônibus, Triatlon das Montanhas. Era um sapinho, o mascote da prova era um sapinho verde, esquisito pra caramba. Não tinha nada a ver com triatlo. Cara, se fosse o meu genro que tivesse visto isso, ele saía correndo, porque ele detesta sapo. Pois é, então. E aonde foi a natação, em Belo Horizonte, não tem mar, então a gente nadava numa lagoa, né? Então, realmente, eu acho que o sapo foi bem escolhido, devia ser cheio de sapo lá. E lá foi que eu resolvi estrear no triatlon. Também não conhecia a modalidade, era uma coisa muito nova, isso foi em 1987, eu tinha 17 anos de idade. Não conseguia nadar 1.000 metros, que era a distância que eu tinha que nadar. Eu não tinha bicicleta, eu conseguia uma Monarch 10 emprestada. E eu corria bastante, porque treinava basquete todo dia. Eu ia para o treino correndo, às vezes treinava, voltava às vezes correndo para casa, cerca de 3 quilômetros. Então, condicionamento para corrida eu tinha, mas para bicicleta, para natação, não. Provavelmente passou pela tua cabeça, né? Eu já correr é fácil. Nadar eu nadava no frio. Mas eu nadei no frio, eu nadei no frio, eu tinha 7 anos de idade, cara. Foram 10 anos depois. Eu não conseguia nadar. Não consegui. E foi assim, cara. Ali foi amor à primeira vista. O primeiro triatlo foi um sofrimento danado. Amor à primeira vista, exatamente por não conseguir. A dificuldade, né? A vontade de transpor aquela dificuldade. Cara, aquilo ali criou assim, cara, eu quero fazer isso direito. Né? E realmente aí eu me identifiquei com o esporte Aí então, você começou a praticar o triatlon, né? Naquela época, Mineiro, o que acontecia? A gente não tinha acesso a equipamento, né? Então, você ter uma boa bicicleta era muito difícil, era muito caro, né? Uhum. O que tinha de recurso era uma Peugeot, uma Caloi 10, alguma coisa assim. Para trazer uma bicicleta de fora era muito difícil. Então, eu consegui uma Peugeotzinha, era uma Peugeot francesa, porque tinha Peugeot fabricada no Brasil também na época, e aí eu adaptei para o ciclismo do triatlo, tá? Vou só interromper aqui um segundo. Como eu falei, a ideia é a gente participar, todo mundo, não só nós três que estamos aqui, mas todos que estão acompanhando esse podcast ao vivo. E o Mário Edson Salomão de Paiva escreveu aqui: esse é o meu guru. Esse é o Marinho, estamos com saudade de você, Marinho, tá sumido. O Gustavo, e desses 3 esportes aí, qual que você mais se identifica? Entre o ciclismo, o triatlo, entre o ciclismo, a natação e a corrida, qual que você tem mais aptidão para isso? Me apertou bem mesmo, porque, por incrível que pareça, o que eu me saio melhor de todos foi aquele que eu abandonei no primeiro passo como atleta, a natação. Das 3 modalidades, é a que eu treinei menos ao longo da minha vida. Mas eu acho que é pelo meu biotipo, talvez eu tenha uma boa mecânica de natação. Eu quando treino natação, nas provas eu saio muito bem. E dependendo do triatlo que eu competia, que os short triatlo e os triatlos olímpicos,
eu saía muito bem da água, conseguia andar bem no pelotão de ciclismo e me mantia na corrida. Tá? Então, a natação me colocava bem na prova. Agora, como hoje eu não nado mais, hoje eu fico ali nessa variação de ciclismo, mountain bike, corrida de rua, corrida de... E aí, daí que veio, né, a base, quando você me pergunta de onde veio, cara, veio do triatlon. Tudo que eu consegui fazer ao longo desses anos todos foi porque o triatlon me preparou e prepara para você ir para mountain bike, quer dizer, prepara entre aspas, porque como eu tive a experiência com o BMX na infância, para ir para o mountain bike foi fácil. Mas me prepara para o ciclismo, me prepara para o triatlon. O mountain bike, se você curtir entrar na trilha, você vai. O triatlon é muito bacana nesse sentido. Você fica muito bem preparado para esses. E ao mesmo tempo, gostar de variedades de esportes diferentes, né, cara? São pegadas diferentes. Então, a gente pode dizer que o triatlon te deu toda, vamos dizer assim, o fundamento, a condição, o alicerce para que você pudesse fazer todas as outras mais atividades que você faz. Sim, com certeza. Totalmente ligado a essa formação, que foram ao todo dos 17 aos... Eu parei em 2014 que eu parei de competir. Então, eu lembro quando a gente se conheceu, você tinha uma bicicleta Volare, uma azulzinha. Isso, você lembra? Foi o segundo Ironman eu fiz com ela. Uma Volare. E aí você está falando de Ironman, eu ia justamente entrar um pouco nesse assunto, né? A gente tem aí várias modalidades no triatlo. O triatlo antigamente era só sinônimo de 3 esportes. Só que ao longo do tempo ele foi evoluindo e hoje a gente tem várias modalidades de triatlo. Isso. Então a gente tem o short triatlo, tem o triatlo olímpico, tem o meio Ironman e tem o Ironman. Eu acho que você já fez todos eles, né? Já fiz todos eles. E tem os Ultraman também, né? Que esse aí eu não me atrevi ainda, não. Tem que botar isso aí nas minhas metas de vida ainda. Dessas 4 modalidades, vamos tirar o Ultraman, porque isso é coisa para o galáctico do triatlo. Isso. Né? E não tem ninguém aqui nesse nível. Desses 4, qual que você se adapta mais em razão da tua característica fisiológica? Mauro, se você for buscar a minha retrospectiva de performance, de resultado, eu fui sempre melhor nas distâncias curtas, no short e no olímpico. Campeão brasileiro, eu fui no olímpico. Campeão carioca, fui no olímpico. Era muito competitivo para a prova olímpica. Eu não conseguia fazer as mesmas performances em longa distância. Minha performance caía bastante. Não cheguei nunca perto de pódio, mas eu tinha um prazer e tenho. Você sabe que eu sou um atleta de endurance, cara. Eu gosto de longa distância. Eu sinto muito bem ali, ficando horas e horas fazendo aquilo. É um prazer diferente de você estar conquistando um pódio. É outra pegada. E é uma outra exigência também. Talvez eu não conseguisse o tempo necessário, para preparação, para talvez ter a mesma performance que eu tinha nas provas curtas. Não digo nem que seja questão de incapacidade física. Talvez eu não conseguisse me preparar tão bem. Precisava de mais tempo, para dedicação para isso. E talvez eu não tenha atingido. Mas nunca deixei de terminar uma prova de longa distância, com exceção das que eu tive as câimbras, que eu cheguei quebrado, mas cheguei em todas. Sempre com um sorrisão no rosto, cara. Feliz demais de estar fazendo. Deixa eu aproveitar essa deixa e pedir para você explicar um pouco, porque com certeza a gente tem pessoas como eu que não tem tanto conhecimento de triatlo. Então, assim, não precisa falar de todos, mas pega uma dessas competições que você falou que saía melhor, o olímpico, o carioca, né, que você falou. Triatlo olímpico. Fala pra gente as distâncias percorridas, só para o pessoal entender a dificuldade. O triatlo olímpico, ele tem uma natação, são 1.500 metros. Depois você vai pedalar 40 quilômetros e correr 10 quilômetros. Isso em sequência, ininterrupto. Você tem a fase da transição de uma modalidade para outra, que é intensa demais, é muito rápido. Quanto mais rápido você for, mais chance você tem de se dar bem. E é mais técnica, mais trabalhada entre todos os atletas, amadores ou profissionais, para ter um bom desempenho. E você precisa treinar a transição. Você imagina você estar nadando 1.500 metros, de repente você está na posição horizontal, você passa para vertical e você sai correndo igual um maluco para chegar na tua bicicleta. E nesse meio do caminho, se você tiver com aquela roupa de neoprene, você tem que tirar a roupa enquanto corre.
E aquela roupa deve ser difícil de tirar. É difícil, mas tem macete. Você chega na área de transição, do lado da tua bike, tua sapatilha já está presa no pedal, você coloca um capacete, um óculos e vai embora. Não calça luva, não põe meia, nada disso. E aí você tá de macaquinho. Na época que eu comecei, a gente corria de sunguinha e um topzinho ridículo, que eu tenho vergonha até de falar que eu usei aquilo. Hoje já uso os macaquinhos também, mas acho mais legal. Então no triatlo você começa com a natação, aí em seguida é a corrida ou a bicicleta? Seguida é a bike. É a bike, e aí depois é que vai para a corrida. Isso, e o grande lance do triatlo olímpico é que você, saindo bem da natação, você tem uma grande chance de entrar num bom pelotão do ciclismo. Né? Verdade. Porque o ciclismo nos triatlos de curta distância, o olímpico é um triatlo de curta distância, a bike vai te definir onde você vai correr, porque existe vácuo, é liberado vácuo. As bicicletas são diferentes, não são essas bicicletas de contrarrelógio, são bicicletas de ciclismo. Ela pode ter até aquele apoio para você fazer um pouco da aerodinâmica olímpica, mas ele não tem aquela agressividade que tem uma bike de triatlon tradicional que você faz uma longa distância. E a segunda transição, que é da bike para a corrida, você vem montado na bicicleta. Quer dizer, quando você sai para pedalar, você calça a sapatilha pedalando. Nossa. Então você vai, e isso em questão no primeiro quilômetro, você já tem que estar totalmente clipado com a sapatilha apertada, porque o pau já está quebrando. Tem que ter muita prática, cara. É treinamento. E na volta é o inverso, você solta a sapatilha, chega na área de transição, você tem que descer da bicicleta em velocidade para você entrar rápido na área de transição. Uhum. Isso se você tiver em competição, verdadeiramente. Que eu acho que é um assunto interessante de se tocar. Na época que eu comecei, cara, com triatlo, quando eu vim para o Rio, que eu comecei a treinar triatlo verdadeiramente, e ao longo desses anos que eu treinei, é uma época, eu comentei isso com o Juliano outro dia. Nós éramos de uma geração que a gente treinava para competir. Era raro, Mauro. Hoje em dia, eu acho que essa mentalidade mudou, eu acho que isso é muito bom. Era raro você entrar numa prova sem foco de competição. Todo mundo que estava ali estava buscando um resultado. Aos poucos, as coisas foram se tornando mais sociais. Eu acho legal isso pra caramba. Isso levou a gente ao longo dos anos. O Juliano foi meu treinador, o Guga foi meu treinador, treinei com o Carlos Eugênio, treinei com um monte de gente. Eu sempre gostei de treinamento específico. Se você busca performance, busca melhorar, eu acho que o treinador é o caminho certo. A planilha, a disciplina, a alimentação, dormir cedo, não beber. Só que hoje o esporte evoluiu para o social, não sei se vocês concordam comigo. Você vê uma minoria de pessoas realmente preocupadas em performance. Estou falando alguma besteira? Não. Desculpa, pode falar. Desculpa aqui, Mineiro, mas eu acho o seguinte, Gustavo, hoje a gente vê muito a competição com você mesmo. Eu acho ótimo. Que é o desafio pessoal de você alcançar um objetivo. Uhum. Só que aí eu queria virar um pouquinho esse jogo para poder trazer, eu queria trazer a tua opinião, a tua experiência, porque você é um cara que veio de baixo. Tá muito na moda hoje falar que você fazia o triatlon raiz e aí os que começaram agora fazem o tal do triatlon Nutella, é tudo assim. Eu não concordo muito com isso não, mas é o que o pessoal fala. E aí, como você falou, antigamente tinha a questão da competição. Hoje a pessoa entra numa prova, algumas a gente sabe que tem o viés da competição, mas tem outras que a competição, como eu falei, é interna e é desafio. E aí vem um cara que tem você como espelho, que é triatleta, faz um monte de atividade física, tem uma performance boa, tem uma boa colocação, e ele está espelhando em você para poder também ter um bom desempenho. E aí ele vem do nada, ele não conhece nada do esporte e ele já quer entrar fazendo um Ironman. Como é que você entende esse cenário? O que você tem de dizer sobre isso? Olha, Mauro, eu sou muito crítico nessa parte aí, cara. Eu acho que existe um processo evolutivo. Eu comecei triatlo em 2017, fui meu primeiro Ironman em 2003. Isso foi outra coisa que mudou muito, realmente, nos últimos tempos. Eu falo que a turma perdeu o respeito pelas distâncias. Não se avalia o risco que isso pode trazer para a saúde da pessoa. Então, é interessante que naquela época
quando a gente começou e ao longo dos anos e tal, quando você falava, porra, cara, eu pedalei 60 quilômetros hoje, eu pedalei 80 quilômetros, parecia que você tinha ido, porra, do outro lado do mundo e voltado, cara. Hoje em dia... Ô, Mineiro, fazer uma volta de 60, 80 quilômetros de mountain bike, cara, quando eu comecei a treinar para fazer esse X-Terra, isso foi em 2003, 2004, sei lá, cara, era para pouca gente. A gente fazia essa volta do Arrieiro aqui em Teresópolis, era um voltão, cara. Aí ele falou assim, hoje de manhã a gente sai de casa agora, faz a volta do Arrieiro e voltar para trabalhar. Que eu tô fazendo essa semana. Só para abrir um parênteses aí, Gustavo, quando eu comecei a pedalar mais constantemente, né, e a volta de 95, 96, 97, por aí, o nosso maior treino era 21 km. 21 quilômetros. É isso aí. Hoje, você sabe como você falou, 21 quilômetros eu faço em 1h30. Não, você nem sai. Se for para sair 21, tu não sai. Não sai. Eu saí para treinar anteontem, cara. Eu fui de mountain bike, coisa que eu não estou acostumado a fazer na parte da manhã. Fiz Parque do Embuí, deu 30. É isso aí. E, cara, cheguei em casa, é pouco. É pouco. Então, eu acho que isso é interessante, que mudou muito esse conceito, entendeu, Mineiro? De distância. As pessoas vão para as distâncias muito cedo. Aí, quando a pessoa vai para a distância muito cedo, ela não se preocupa muito com a performance. Você acha que a pessoa, às vezes, queima um passo? Seria isso? Queima uma etapa? Se for com o intuito de querer melhorar para ter performance, eu quero competir, eu acho que o processo é começar pelas provas mais baixas, mais curtas, evoluir na técnica, fazer seu corpo se acostumar com aquele esforço, para que você possa ter longevidade no esporte, porque muita gente começa e acaba parando porque se lesiona muito cedo, porque passou do limite muito cedo, no intuito de acompanhar o colega, talvez como o Mauro falou, o Gustavo já fez Ironman, vou fazer também porque o Gustavo fez. Cara, admiro e vejo que muitas pessoas conseguem. Eu acho que também os parâmetros mudaram, os equipamentos mudaram, né? Mas eu acho importante você ir subindo gradativamente eu acho nível, que isso, essa barra. Eu acho que isso faz parte do processo. Eu sempre tenho alguns conceitos na minha vida pessoal e na minha vida de atleta amador e na minha vida profissional também, que o processo é muito importante. E hoje em dia, com a evolução dos equipamentos, a evolução do fisiologismo, a evolução da medicina esportiva, facilita o acesso, que nem você falou, a isso tudo é muito fácil. Antigamente, para você ter um equipamento top de linha, você não tinha a mínima condição, você tinha que mandar vir de fora, era muito caro. Hoje, qualquer pessoa, claro, tem que ter a condição financeira para isso, compra aqui em Teresópolis. Sim. Então, isso é muito complicado. E um desses conceitos é a questão do processo, e uma outra coisa que eu acho que é importante, que eu queria que você falasse também, que você falou, que é a questão de ultrapassar de etapas, que você é muito crítico com relação a isso. Qual o teu conceito de limite? Limite e também o teu conceito de performance. Eu tenho os meus. Depois eu falo os meus, mas eu queria ouvir o seu. Mas é difícil você definir limite e botar limite para alguém, né? Eu acho que eu nem gosto muito disso. Porque você tem que se desafiar sempre, né? A mudança de modalidades, como eu já fiz ao longo da minha vida, foi sempre nesse sentido de, poxa, eu vou me desafiar agora, em vez de fazer um triatlon olímpico, eu vou fazer um X-Terra. O limite realmente a gente tem que colocar, que eu acho que quando você começa a achar que você não pode, você começou a se bloquear, cara. Você não pode achar que você não pode, mas você, para atingir aquela meta, você tem que entender que você tem etapas a cumprir, né? O teu corpo tem limite, né? Teu corpo tem limite. Esse limite pode ser uma lesão repetitiva, pode ser uma fadiga mental, seu trabalho pode começar a ficar ruim. São limites que não tem exatamente só com a questão física. O limite pode ser a sua ausência dentro de casa com a tua família. Sim, com São certeza. questões interessantes. Mas de se pensar. Você vê em relação a essa questão física que interessante. Conhecer o autoconhecimento, você conhecer o seu limite, é uma coisa que você constrói.
você não acorda e fala assim, não, eu sei que meu limite é assim. Então, geralmente, quem está começando é que vai ter mais problema com isso. Tipo, o cara vai além do limite dele, mas não naquele sentido de sair da zona de conforto apenas, que eu acho importante, mas no sentido de... O cara não sabe. Por exemplo, você está começando a pedalar, o pessoal vai fazer um treino de 100 km de mountain bike, não, eu vou, vai na coragem, né? Eu sou herói. Vou. E assim, é um treino que particularmente eu acho que não vai render muito para ele, porque ele vai chegar a um ponto que eu acho que aquilo não vai trazer performance para ele, aquele treino, porque no dia seguinte, no outro dia, ele simplesmente não vai conseguir treinar. Então ele não vai conseguir ter aquela constância que eu acho bacana para a pessoa adquirir a performance. E aí você vê, quando a pessoa começa a ter experiência, ela tem mais tempo pedalando, ela começa a conhecer o próprio corpo e ela começa a saber se não, meu limite chega aqui. Só que aí a pessoa já está mais experiente. Mas esse limite chega aqui naquele determinado momento da tua vida. É isso que eu queria te dizer. Por exemplo, quando Guga e Juliano, nos projetando fazer o Ironman em 2003, no final de 2002, nós fomos fazer o meio Ironman de Pirassununga. Era um dos primeiros meio Ironman daquela época. Era um lugar, era novembro, calor danado, Pirassununga muito quente, e a prova de corrida rolava dentro de um canavial. Eu caí a 100 metros da chegada com cãibra nas duas pernas. 100 metros, juro por Deus. Né? Passando, levanta, meu filho, vamos terminar a prova. E eu fiquei ali até a perna funcionar de novo. E terminei a prova e falei, cara, eu cheguei no meu limite, eu não consigo fazer o Ironman. Eu não consegui completar o meio Ironman. O Google e o Juliano, se estiver assistindo, vão lembrar. Falei, cara, não vou conseguir fazer o Ironman. Vou aproveitar aqui, então, vou te cortar de novo para falar do chat, porque o Marco Juliano já botou aqui, ó, boa noite, turma fera hoje no podcast, parabéns para todos. Tivemos um boa noite do Fabiano D'Amato, o Salomão de Paiva, eu já falei, Paim, China, Teresópolis, o Gustavo é diferenciado, Leonan, Portugal, Eduardo Pedro Alves, eu comecei a correr trail run numa conversa com o Gustavo e uma consulta do meu filho, ele é o cara. Então você é um cara querido, hein, Gustavo? Tem bastante gente falando bem de você aqui no chat. Eu paguei para eles, eu dei um dinheirinho por fora lá para eles falarem bem. Gustavo, ainda para finalizar essa questão do limite, para depois a gente entrar na questão da performance, eu entendo que o limite ele tem que ser respeitado. Todo ser humano tem um limite. O que acontece é que a gente tem que tentar elevar o nosso limite e aumentar o sarrafo. Então eu dou sempre de exemplo, quando eu estou conversando sobre esse assunto e até outras questões mais, é que como se fosse um salto de altura. Porque você hoje tem a capacidade de pular 1,80 m. O teu limite é 1,80 m. Não quer dizer que você nunca vai ultrapassar, mas você tem que se preparar e tentar aumentar o sarrafo. Para que você pule 1,82 m. Então se você não respeitar o teu limite, cara, você vai morrer. Isso no esporte, andando de moto, andando de carro, não respeitando a tua família e por aí vai. Eu concordo e acho que ao longo da vida a gente tem esse limite, sobe, depois ele vai cair em determinado ponto, você tem que ter calma porque você vai conseguir subir ou talvez passar daquela altura que você botou a barra. E eu tenho isso em plena consciência, várias coisas que aconteceram na minha vida, de performance, entrando no assunto de performance, assim, a performance, ela tem que ser, para a gente que é atleta amador, eu nunca me projetei como atleta profissional, não tinha desempenho para isso. Quero me dedicar para fazer alguma coisa, e qualquer um pode fazer isso, né? 2018 eu enfiei na cabeça que eu queria correr a maratona de Boston, cara. Pô, eu não tinha índice para maratona de Boston. Eu não tinha. Eu era um corredor de maratona de 3 horas e 30, cara. 3 horas e 20 e pouco. Que já é um tempo bom para amador. É bom, mas para maratona de Boston eu tinha que correr para 3 e 20. E eu enfiei na cabeça que eu ia fazer isso praticamente aos 50 anos de idade, cara. Então você imagina. Fazer meu melhor tempo de maratona com quase 50 anos. Quando eu tinha 32, 33, eu perguntei pro Google assim, cara, até quando, qual idade eu consigo evoluir na corrida, velocidade? Porque eu quero chegar a correr abaixo de 18 minutos, não sei o que, de 5 km. O Google, cara, velocidade só até os 34, mais ou menos, pelo que a gente tem de estudo. Cara, eu com 40 e tantos anos, eu fiz meu melhor tempo de 5 km. Então não tem essa assim, você vai, logicamente que
você tem que ter seus parâmetros. Mas você não pode também simplesmente achar que você vai ficar sempre lá em cima e que você nunca vai conseguir subir. São ciclos, né, Gustavo? É um ciclo. O treinamento é feito em cima de ciclo. Exatamente. O treinamento é feito todo Performar, então, para você, definindo bem objetivamente. Cara, é a sua cabeça. É você querer, você criar meta, é usar de ferramentas adequadas, treinamento adequado, respeitar teu corpo, sim, porque mesmo durante a busca da performance, o seu corpo vai dar sinais que a hora que está chegando no limite, você precisa dar uma recuada para depois avançar. Uhum. E, cara, não perder foco, não perder a vontade. Você tem que estar gostando do que você está fazendo o tempo todo. Ô, Mineiro, e você que está, como você falou, você é o iniciante, Sim. entusiasta do esporte. Cara, é um aprendiz. Mas, cara, é um iniciante entusiasta, cara, que, pô, já tem um monte de gente aí tendo o cara como exemplo, um cara pô, dedicado, demais. Bons equipamentos, é um cara que realmente estuda o esporte. O que é performar para você, cara, que entrou agora mais tarde no esporte? Cara, eu vejo performar como crescimento. E crescimento não só físico. Eu acho que o mental, então, é um troço fenomenal. Quando você começa a transpor os seus limites de forma consciente, de forma responsável, você começa a perceber que você tem esse conhecimento. Você fala assim, pô, eu já sei que eu posso ir até aqui, eu já sei que eu posso apertar um pouquinho mais ali, e isso daí faz você ter um crescimento além do esporte. Então você vê assim, você começa a ficar mais responsável com o seu próprio corpo, mas isso reflete na tua vida pessoal. Performance para mim é isso. Eu sei que performance a gente pode falar assim, performance é o cara que consegue terminar em primeiro lugar, terminar em segundo lugar, terminar uma prova. Sim, só que eu consigo ver talvez um pouco além disso a performance de uma forma geral e acho, cara, assim, eu falo isso muito pessoal, não existe ninguém que não queira evoluir. Não existe isso, cara. Acho que existe às vezes a gente se auto-sabota. A gente fala assim, não, eu não quero tentar, mas às vezes você quer tentar sim, só que você tem medo de tentar e não conseguir e ser um fracassado. Se você nunca tentar, você vai ter o benefício da dúvida. Mas na verdade, se a gente parar de se auto-sabotar, a gente pode evoluir. Cada um vai evoluir, uns mais, outros menos, mas evoluir, melhorar a nível como atleta, como qualidade de vida e como pessoa, isso a gente pode sempre. E eu acho que performance, para mim, pelo menos o que eu busco para minha vida, é basicamente isso. Acho que acho que eu vou ter, a minha definição está muito dentro do que vocês colocaram e eu vou ser bem objetivo para a gente poder partir para outro assunto que tem muita coisa para conversar. Só vale antes dele falar porque se pegasse uma câmera 360 aqui no estúdio, você ia entender o que é performance. Cara, com porque certeza. Tem troféu aqui, malandro, que você não faz ideia. Falar em performance é com esse cara aqui. Hoje a performance dele é outra. Mas é o cara que entendeu, embutiu essa mentalidade, buscou e conseguiu. E deixa eu falar uma coisa. Quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vi a quantidade de troféu e medalha que ele tinha, eu falei, Mauro, nossa senhora, como é que você tem isso tudo? Ele falou, não, Mineiro, isso daqui é só de quando? De 2019? Isso é de 2009 para cá. 2009 para cá, ou seja, tem mais, que não tá aqui. O cara é demais, velho. Não, isso é de participação. Então, performance para mim, Gustavo, é fazer o melhor possível dentro daquilo que você tem condição. Então, cara, há 1 ano e meio atrás, a performance para mim era me dedicar, fazer o melhor para poder bater guidão e estar lá disputando o pódio. Uhum. Você sabe disso, eu sempre fui um cara muito competitivo e o meu objetivo era estar lá no pódio, estar no alto do pódio. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo o Iron Bike, o primeiro dia eu não tive uma boa performance, cheguei em 5º. E aí, cara, aquilo fiquei ruim, eu tive desidratação. Daquele dia eu me cuidei, fui na farmácia, me hidratei, cara, tomei lá o soro fisiológico, não sei o que, voltei, no dia seguinte eu fui ganhar etapa. Aí coloquei lá, aí o Gustavo chegou pra mim e colocou lá no Facebook, não sei se tu lembra disso. Mauro, tu é um cara do outro mundo mesmo. Lembra disso? Eu lembro que eu fiz tantos elogios, tantas vitórias. Assim mesmo, cara, aí eu acabei sendo vice-campeão naquele ano, foi meu melhor ano no Iron Bike. Então, cara, performance para mim hoje não é mais ganhar a competição, mas é fazer o melhor que eu posso fazer.
Então eu me dedico para ser o melhor naquele momento. A sua melhor versão, performance é isso. É a minha melhor versão. Gustavo, deixa eu só interromper de novo, falar do chat aqui. Vamos lá. Não posso deixar de mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Badini, que apareceu aqui no chat. Você está sumido aí, Badini? Eu vou te cobrar voltar para a bike, cara. A gente pedalava junto lá atrás, quando eu tentei andar de bike de estrada. O Badini era meu companheiro e abandonou. Mas está aí a cobrança ao vivo para voltar para a vida do ciclismo. Gustavo, Mauro, vou te passar para fazer a pergunta do Gustavo aí, que eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que eu vou atropelar. Não atropela não, cara. A gente falou aqui um pouquinho da parte esportiva, né? E aí, Gustavo, quando é que aconteceu esse momento em que você saiu da cena de estar lá competindo e começou a tomar gosto por estar na retaguarda para poder fazer uma boa prova? Você acha que essa questão de organizador de prova ela tem a ver com quem competiu e de tentar entregar alguma coisa para o atleta daquilo que realmente ele quer que seja entregue para ele? Eu acho que essa vivência de muitos anos em muitas provas nacionais, provas internacionais, eu tive a oportunidade de correr fora do país, ajudou muito a olhar o contexto geral, né, de corrida e das modalidades em si, né, mas eu acho que até um pouco de criatividade e de uma percepção da necessidade de mostrar que é possível se fazer aqui em Teresópolis essas provas, né, acontecerem, foi me levando a sentir isso. Cara, Teresópolis tem potencial para ter prova, Teresópolis tem potencial para ter prova. Eu cheguei, eu não sei se você lembra dessa época, mas eu organizei um triatlon, Mineiro, na Casa de Portugal, cara, em 1998, bicho. Cara, eu acho que eu tenho um pouco de lembrança disso. Eram 50 atletas, 5 baterias de 10 atletas nadando, 2 atletas por raia, pedalamos aqui na Delfim Moreira, pedalamos pelo centro da cidade aí, não sei quantas voltas, e depois corremos também no Parque Regadas e tal. Super legal. Sprint, triatlon, não sei das quantas que é o nome, eu tenho uma medalha de acrílico lá em casa. Isso foi em 98, Mauro, olha só quantos anos atrás. Eu estava recém-chegado em Teresópolis, cara. Eu não sou daqui, então assim, mas eu via que tinha... 30 anos, né? Eu queria mostrar o triatlon para as pessoas. Assim como eu queria mostrar a corrida de montanha, quando eu resolvi trazer a corrida de montanha. Eu tenho muito orgulho em dizer isso. Eu não sei, você me conhece bem, você sabe que eu não sou um cara de ficar me vangloriando das coisas, não sou. Mas eu tenho orgulho de dizer que eu fui... Pioneiro em algumas modalidades. Eu trouxe para Teresópolis algumas modalidades porque eu via, falei, cara, esse negócio é legal, vou fazer. Como eu tinha a base do triatlo, ficava fácil de entrar. Então, corrida de aventura foi assim. Eu comecei a fazer prova de aventura, trouxemos prova de aventura para Teresópolis. Organizei o Chavante Terê Adventure, que foi uma prova maneiríssima de um dia inteiro de prova aí, rolando pela cidade com um monte de modalidade. Até arco e flecha teve no negócio. Tirolesa lá na cascata do Imbuí, atravessando por cima da cascata do Imbuí, é uma loucura o negócio. Depois, o X-Terra foi a mesma coisa, aí o Juliano também já estava nessa comigo. Quer dizer, acabou eu entrando com ele no X-Terra, né, porque ele que tomou a rédea do negócio, que era o triatlon off-road, começou a crescer, Teresópolis é um paraíso para isso, mas vamos nadar onde? Arrumamos o lago do Hotel Boa Vida para nadar. 3, 4, 5 anos de prova super legal lá. E tinha atletas de alto nível aqui, cara. Eu lembro de ter algumas pessoas que estão aí assistindo a gente, devem lembrar do Hugo Prado Neto. Sim. Tinha uns caras de teatro que eu não lembro. Alexandre Manzan, cara, número 1 do ranking de X-Terra, veio correr aqui. Veio uma equipe de Brasília com ele para correr aqui. Trouxemos os caras. Então, assim, isso é uma coisa que eu me orgulho de ter podido trazer para Teresópolis. Como o Dudu falou, comecei a fazer trail run comigo, porque realmente ninguém corria trilha em Teresópolis. Como eu já tinha experiência no mountain bike, eu falei, cara, em vez de pedalar, já que eu não estava podendo pedalar, que a coluna deu ruim naquela época, comecei a correr na trilha. Depois veio a ultramaratona, vamos fazer ultramaratona, juntar ultramaratona com trilha. E o gosto de fazer bem feito, né, Mauro? Porque é muito prazeroso você ir numa prova e você correr
Big Biker, não, ano passado? Iron Bike. Pô, uma estrutura daquela, cara, é o sonho de consumo para qualquer um. Fenomenal. Você não precisa ganhar nada, cara, já tá tudo ali. Você não precisa levar a medalha. Se você sair de lá com um troféuzão de campeão como o Mauro saía, tá tudo de melhor, mas, cara, você vai não lá... tem essa necessidade, né? Você curte o evento, então... Eu ficava, cara, por que não pode ter isso em Teresópolis? É difícil, é um custo alto. De tudo que aquilo a gente vê numa prova grande, é um custo muito alto. Mas, poxa, eu acho que a gente merecia trazer isso para a cidade, né? E eu, junto com o Marcelo Guarilha, na época que a gente criou o Desafio dos Vagões, realmente foi uma época muito legal. Com o Juliano nós fizemos muitas provas bacanas, com muita dificuldade financeira, mas sempre tentando fazer performance como organizador, fazer o nosso melhor com o que a gente podia. Tá aí outro conceito de performance, né? Outro conceito. E aí, só para fazer o jabá, né, Gustavo? Agora, esse fim de semana, a gente tem uma outra corrida aí, né, que é um projeto aí do Azera, né, que você foi convidado para ser o diretor técnico. Fala só um pouquinho, só para dar dessa prova aí, que eu acho que é importante. Faz parte de um conjunto de eventos que, na verdade, é da prefeitura, com verba federal. O Azera ganhou a licitação para executar os eventos. Já teve a prova de esportes radicais, né, skate e patins, teve o mountain bike, e agora nós vamos fazer a de corrida de montanha nesse final de semana, lá no Parque de Santa Rita, e me agraciaram aí com a direção da prova, para a gente poder montar percurso, fazer toda a estrutura de parte técnica, né? O Azera, toda a parte estrutural do evento, e a prefeitura entrando com apoio financeiro. Eu tenho certeza que vai ser um evento top. Assim, a gente teve aquele de mountain bike que largou no Golfe. Infelizmente eu não consegui correr porque o câmbio não deixou. Fazer o quê? Nada, aquilo não é azar não, cara. Aquilo é culpa minha mesmo. Eu caí na quarta-feira. O câmbio deu uma entortada lá. Eu deveria ter levado pro Paulo e não levei. E aliás, mandar um abraço pro Paulo, que participou aqui do chat. Ele falou que essa prova de aventura foi incrível. Falando da aventura lá do hotel. O Paulo correu lá, ele se meteu a virar triatleta lá, coitado, passou aperto, mas completou, fez uma prova forte lá. Vou fazer uma pergunta. O Fabiano D'Amato fez uma pergunta aqui no chat. Vai fugir um pouco do assunto do momento, mas eu acho que dá para a gente ir e voltar em relação a nível de podcast. Eu acho que o interessante é esse, né? Aqui é um bate-papo, a gente vai falar e aí vem um assunto, a gente fala, não tem problema nenhum. A pergunta é a seguinte: hoje temos a tecnologia a nosso favor, exemplo do Strava. Falem para os novatos aí sobre os benefícios dos aplicativos voltados para o esporte. Sou péssimo para falar disso, gente. Eu não sei ter ideia. Eu vou ser sincero com todo mundo aqui. Eu fui o primeiro cara a ter GPS em Teresópolis, se bobear, na bicicleta para correr, e eu não tinha Strava até o ano passado. Eu não usava o Strava. Eu sei que é uma ferramenta maravilhosa. Muitas pessoas se motivam através do Strava, usam o Strava como ferramenta de comparação dos seus treinos, de avaliação, né, de desafios. Mas isso não entra no meu dia a dia. Eu não consigo. Eu sou um cara, ou eu crio meus próprios desafios, e eu faço as minhas regulagens, as minhas calibragens pelos meus treinos. Eu baixo, lógico, para o Garmin Connect, pelo Strava hoje em dia. Mas você segue parâmetros quando você está treinando. Você não sai aleatoriamente. Né? Mas nada... seja o Strava, você registra de alguma forma os teus tempos. Não olho nada de... Não consigo me basear no Strava ou no... Basicamente eu não uso, para te falar a verdade. O Strava para mim, aí agora eu vou falar com a visão de quem está começando. E gosto muito de tecnologia, para falar a verdade. Acho que a bike me interessou tanto, esse mundo da bike, por essa questão, que ela envolve esse desafio da gente transpor os nossos limites, mas também tem a tecnologia envolvida nos equipamentos que eu adoro. E o Strava, cara, eu vejo ele como uma fonte de evolução ali muito grande, porque você para de precisar competir com outras pessoas e passa a competir consigo mesmo. Então eu saio para treinar e eu tenho uma subida que a gente tem um segmento, a subida, igual por exemplo, tem a subida da Posse ali pro Arrieiro, ali tem um segmento, você registra, terminou o pedal, você tá olhando e fala assim, rapaz, olha, eu fiz o meu melhor tempo e me senti bem, e aí você consegue pegar também o batimento e ver, meu batimento está mais baixo do que era, tá uma forma de ver que a tua performance tá melhorando. Eu acho perfeito, cara. Eu acho que assim,
é o que tem que ser feito. Eu não estou falando que o que eu faço não é referência. Eu acho que vem dessa história de ser raiz lá, cara, que a gente não tinha nada disso, e eu, sabe, realmente eu não me adaptei. Não me adaptei, eu não gosto de tecnologia, eu gosto também. Não muita tecnologia, mas eu gosto de usar um pouco. Mas é falta de referência minha mesmo, é um erro meu. Eu me baseio muito, às vezes, nas planilhas, o que eu fiz no treino. Mas aí você tem um parâmetro. Principalmente na corrida. Na corrida eu tenho muitos parâmetros, de pace, de corrida, por quilômetro, por 500 metros, e eu só tenho muita referência por distâncias. Hoje eu já treino muito mais por sensação de esforço do que por batimento. Mas aí entra o autoconhecimento. Olha, quantos anos você pratica esporte. Exato, uma pessoa que está começando não tem esse autoconhecimento. Exato. Ela precisa buscar isso. Precisa, e é uma ótima ferramenta, com certeza. Mas eu não sou a pessoa para falar. Talvez vocês sejam... Não, o Strava é uma ferramenta a mais para a gente poder conseguir ter alguns parâmetros, alguns comparativos. Eu acho bacana. É claro que existem pessoas aí que levam o Strava de uma forma muito agressiva até, e utilizam até de meios desonestos para conseguir a coroa, conseguir um troféu e tudo mais, mas não é o objetivo, e acho que quem está fazendo isso, cara, mas isso acaba perdendo tempo. Isso é uma bobeira tão grande, pelo menos do meu ponto de vista, que a pessoa está se enganando. Tipo, eu tenho um com do segmento tal. Não, até pouco tempo atrás, eu não entendia. Eu perguntei pro Juliano, o que esses caras estão mandando cudos aqui para mim? O que é isso, porra? Não, e que nome, né, cara? E que nome que pega pra isso? É o nome português, né? É português? É português. Mas essa questão que o Mineiro falou, Gustavo, da questão da desonestidade, que não leva a lugar nenhum, eu acho que isso tem uma razão, né, para isso tudo, que é o ego do ser humano. É a necessidade de mostrar para alguém. Exatamente. E com as redes sociais, e o Strava é uma rede social, sim, faz com que as pessoas queiram mostrar para outras pessoas que, teoricamente, ela tem uma boa performance. Quer mostrar algo que não é. Exatamente. Talvez por uma necessidade. Uma necessidade. Da rede social é isso aí mesmo. Então é mais ou menos isso. Gustavo, bom, a gente falou aqui da tua iniciação no esporte, do teu histórico, falamos um pouquinho de outros assuntos. E, cara, esse conjunto todo fez você ter uma experiência fora do comum, que eu acho que qualquer atleta queria ter tido isso, né? Em 2016 a gente teve as Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? E a tocha olímpica percorreu o Brasil como um todo, né? Essa minha vivência que eu tenho de competição de mountain bike, de ciclismo pelo Brasil, várias pessoas que conduziram a tocha são do ciclismo. Eu vi pessoas em Patos de Minas, São Paulo, que eu conheço pessoalmente e que converso com elas. E aqui em Teresópolis você foi uma dessas pessoas, né? Você esteve lá ao lado do saudoso professor Geni, que faleceu com quase 100 anos de idade, uma referência no mundo de jiu-jitsu, de defesa pessoal. Ao lado de Nandinho, né, que jogou hóquei profissionalmente lá em Portugal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como é que foi isso? Você tá lá com teu filho, com a Raquel, no meio daquela galera toda, como é que foi isso? A sensação. Não sei se te deixa arrepiado lembrar disso. Pô, cara, a minha tocha tá lá no meu quartinho, que é metade um terço desse troféu teu, eu tenho o meu lá com meus troféuzinhos lá e a tocha enfeitando, né? Ô Mauro, você participou ativamente desse processo comigo. Era pra você estar lá. Você tinha que estar lá. Não foi. Você sabe muito bem por que você não estava. Não vem ao caso. Mas foi uma honra muito grande. Primeiro, não sou teresopolitano, né? Eu adotei essa cidade para mim. Então, não estar na sua cidade, ser indicado por alguém, né, para representar a cidade, já é uma responsabilidade muito grande. Não, na minha vida, como eu já comentei, eu não tinha interesse, passou na minha cabeça ser atleta profissional. Então, logicamente, não teria muito menor chance de participar de uma Olimpíada. De repente, você se vê participando da Olimpíada, porque você está participando da Olimpíada, está carregando a tocha olímpica, é uma coisa oficial, né?
o processo te deixa ansioso, porque você preenche formulários, você coloca teu histórico, você espera uma aprovação. Você parece estar passando por um processo seletivo para conquistar o teu primeiro emprego, alguma coisa assim. E quando chega a carta do Comitê Olímpico, cara, porra, tá aqui. Ó, até a carta chorar, tem guardado no teu? Tem, porra. E aí, cara, vou carregar a tocha, cara. E aí, pô, aquilo vira uma coisa da tua vida, te enche muito de emoção. O dia, cara, da tocha foi uma coisa, assim, fora do normal, assim, ao meu ver, porque eu não me imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Eu imaginei que eram 200 metros carregando a tocha, não corria, você caminhava 200 metros, passava para outra pessoa. E nós fomos levados por um ônibus. Nós nos concentramos no Gindablock. Tinha um grupo que vinha da Barra até o Gindablock, e depois da Gindablock para frente era outro grupo. Alguma coisa assim. No meu grupo, cara, tinham várias pessoas, até muita gente de fora, e estava o Pedro Bial também no meu grupo, cara. Eu falei, rapaz, Pedro Bial aqui, carregando tocha, e eu do lado do Pedro Bial, é um cara famoso pra caramba. Virou global, né? E entramos todo mundo no ônibus, o ônibus ia andando devagarzinho e te deixando no ponto onde você ia pegar a tocha. Então o cara de trás vinha caminhando, o ônibus ia na frente e te deixava no ponto à frente. Quando chegou no ponto do Pedro Bial, não tinha meia dúzia de gato pingado para receber o Pedro Bial lá. Não tinha ninguém. Falei, pô, o cara é famoso pra caramba, não tem ninguém para receber ele aqui. Carregou a tocha praticamente sozinho. E fomos subindo pro soberbo. Eu sabia que eu ia ser o último a ser carregar a tocha. Rapaz, na hora que chegou em frente àquele Hotel Bel Air ali, tava lotado de gente. Mas tinha gente saindo pro ladrão. Cara, eu fiquei surpreso, porque eu não imaginava. Eu vi o Pedro Bial com meia dúzia de gato pingado e falei, vai ter ninguém lá em cima, né? Lá no soberbo. Rapaz, foi um negócio muito bacana. Deixa eu mudar um pouco de assunto. Cara, que emoção que deve ter sido essa questão da tocha. Deve ter sido uma satisfação de vida, cara, né? Tá lá. Eu vou aproveitar a tua experiência. A gente está falando muito do triatlon aqui. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para bike, para o ciclismo. Isso, né? Tá na hora. A gente falou logo no início do podcast da questão do triatlon, que começa a natação, depois é o ciclismo, depois é a corrida. Aí você falou a questão do pelotão. O Mauro até falou assim, dá para pegar um vácuo. Só que a gente não aprofundou esse assunto. E eu tenho sempre dúvidas em relação à diferença de bike. Não só a nível do desenho da bike, mas a postura que se fica nela, a técnica que você tem, os músculos que você vai usar para fazer aquele exercício. E aí a minha pergunta é a seguinte, se a gente pega um triatlon, né, uma pessoa que faz, você, né, um triatleta, esse triatleta ele tem muita dificuldade para ele ir para o ciclismo tradicional, o ciclismo de estrada, por exemplo, ou para o mountain bike? Quais são as diferenças dessas? Tecnicamente, eu te digo que o ciclismo de estrada tem muito jogo, né? Uma competição que é diferente do triatlo, principalmente dos triatlons de longa distância, que a gente não tem vácuo, não é permitido vácuo, né? Por causa das bicicletas de contrarrelógio, você fica apoiado no clipe ali. Então, no triatlon olímpico e no triatlon do short triatlon, você tem o pelotão acontecendo, né? Você tem que ter estratégia, você tem que saber se colocar dentro do pelotão. Como eu falei, você tem que sair bem da natação para você cair bem num pelotão, porque é difícil você chegar lá no pelotão da frente. Uma vez dentro do pelotão, no triatlon, existe os revezamentos para você puxar e tal. As pessoas, os atletas tendem a fazer esse revezamento, mas não tem uma organização como na prova de ciclismo, que as equipes se revezam. A gente está falando de triatlon profissional, ciclismo profissional. O ciclismo amador e triatlon amador não tem tanta organização assim, mas o ciclismo é mais um jogo de estratégia para ver quem vai chegar bem lá no final e fazer o sprint, né? No triatlon, a gente tenta também se conservar um pouco dentro do pelotão para que você chegue para correr com as pernas não tão cansadas, né? Que vai estar descansada. Então, assim, chega... se você chegou, puxou 20, 40 quilômetros na frente do pelotão, logicamente, na hora de sair para correr, você vai estar mais fadigado que o cara que está lá atrás te sugando. Mas assim, quando
por exemplo, uma bike de triatlon, pelo menos quando vem à minha mente, fala em triatlon, eu imagino aquela bike de contrarrelógio, aquela toda aero, que você tem um posicionamento totalmente deitado ali. Quando você pratica triatlon e tem o hábito de treinar numa bike dessa, normalmente você não vai treinar em pelotão, não é verdade? Você vai treinar sozinho numa bike dessa? Existem treinos em grupo. Durante o Ironman eu vi muitos, participei de treinos de pelotões de bicicleta com todo mundo com a time trial, né, as TT que a gente chama. Mas usando aquele apoio o clipe, mas sem só o primeiro que fica clipado. Só o primeiro que fica no guidão. Os outros não. Os outros com o cotovelo no guidão. Só quem está puxando. E aí faz o revezamento e tal, para ganho de performance. Então tinha treino de 150, 140 de pedal na baixada, que tinha pelotão de 20 e 30. Tá? Só que não é o ideal você fazer todos os treinos assim. Você tem que fazer treino porque solo. Na prova provavelmente você vai encarar vento sozinho. Né? Então você tem que ficar com a cara no vento. Mas beleza, quando você troca de modalidade, não que você está abandonando uma para outra não, mas quando você troca, assim, bom, eu faço triatlon, agora eu vou fazer um ciclismo de estrada. A tua postura na bicicleta é completamente diferente ou é a mesma? Totalmente diferente. E para mim sempre foi muito mais difícil o ciclismo de estrada. Se me voltando na pergunta que o Mauro fez lá atrás, o ciclismo de estrada é uma das modalidades que não me atrai tanto. Eu não curto muito o ciclismo de estrada. Eu corro, eu já corri, eu gosto de desafios. A dinâmica é diferente, né? Mas a dinâmica é diferente. Eu acho que é muito estressante, eu me sinto inseguro ali dentro do pelotão. Não é uma coisa que eu curto demais. A pegada da bicicleta é outra. Você tem a pegada alta, você tem a pegada baixa. Eu não faço sprint. Eu sou um cara mais leve. Talvez se eu treinasse bem ciclismo, talvez fosse um montanhista pelo meu biotipo, né? Já no triatlon, cara, eu me sinto super à vontade em cima da bicicleta. Quando eu tô no Ironman, no meio Ironman, que você tá ali clipado, é você e a bicicleta, cara. Que é a tua raiz também, né? Foi quando você começou na bicicleta no triatlon, não foi? Cara, mas naquela época não existia bicicleta de triatlon. Quando eu comecei, cara, era bicicleta de ciclismo. O primeiro triatlon, os primeiros, assim, até 2003, quando eu fiz o meu primeiro Ironman, 2003, 2005, foram todas bicicletas de ciclismo adaptadas para triatlon. Era o guidão normal com um clipe. Eu fui ter bike de triatlon mesmo em 2008, sei lá, que eu comprei minha primeira bicicleta de triatlon. E aí em 2012, sei lá, eu comprei uma bike top de triatlon para fazer o último Ironman que eu fiz. Em 2014 eu parei e vendi. E quando a gente fala do mountain bike, aí é mais diferente a postura na bike? E o músculo que você precisa utilizar para pedalar? No mountain bike eu acho que você tem várias posturas diferentes ao longo do pedal, né? Se você for pegar uma prova de muita montanha, é uma postura. Quando a gente foi correr lá em São Luís Paraitinga, tinha os baixadões maneiríssimos que a gente pegava, pelotão de mountain bike andando a 40 por hora. E a postura é outra também, que você já está numa pegada de velocidade. Né? Você está na descida, é outra postura. E a sua atenção também tem que ficar muito, muito alta, né? Seu nível de concentração. No ciclismo também. Eu acho que o ciclismo, o nível de concentração é tão alto que eu chego a ficar estressado. No mountain bike, não. Eu fico concentrado, mas eu estou curtindo aquilo ali. Eu estou à vontade, estou solto. É raro eu estar tenso, não sei, logicamente, estar no percurso molhado, um terreno que você está perigo, né? Maior risco de uma queda, alguma coisa, mas de modo geral o mountain bike, e às vezes até voltando também na pergunta, por que eu não tenho muita referência em treino de ciclismo de mountain bike no uso Strava, porque eu tô ali meio que relaxando, sabe? Eu não, hoje, principalmente hoje, quando eu treinava para competir era diferente, mas de modo geral eu fico ali muito na curtição mesmo, sabe? Eu acho que essa questão do ciclismo, Gustavo, é muita tensão do pelotão, né? E essa tensão do pelotão, ela traz muitos riscos, né? Porque você tem que saber andar na roda, você tem que saber sinalizar, às vezes tem um buraco na estrada, as estradas não são bem preparadas para isso. E ao passo que no mountain bike é muito mais individual. Apesar da complexidade do esporte, o recrutamento da musculatura, os tipos de treinamento,
os percursos, mesmo você treinando todo dia, acabam sendo diferentes. Isso faz com que você tenha um prazer diferente. O mountain bike tem uma ligação mais com a natureza. A gente que acompanha um pouco o mountain bike mais de perto, com essa evolução do Henrique Avancini, com outros atletas como o Alex Maracarne e tudo mais, o Henrique fala muito dessa complexidade que o mountain bike tem no sentido de performance, de esporte. É muito complexo. Muito complexo. Você pode estar no auge da tua carreira, mas é um esporte que, além dessa complexidade do ser humano, tem o percurso que envolve, a bicicleta que envolve. Fatores naturais. Exatamente. Deixa eu fazer um corte aqui, mandar um beijo para a Sofia, minha filhada, que me mandou um beijo aqui no chat. Legal. Em relação a treinar modalidades diversas, por exemplo, fazer mountain bike e fazer ciclismo de estrada, você acha isso positivo ou você acha que é perda de tempo, que a pessoa deveria se dedicar mais à prática, à atividade que ela quer fazer? Por exemplo, eu ando de mountain bike, eu tenho que treinar mountain bike, eu não tenho nada que treinar na estrada. Sou totalmente a favor em ter as duas bicicletas em casa. Sou totalmente a favor de revezar os treinamentos. Eu, essa semana mesmo, me arrisquei a ir pedalar novamente com bola de fogo para começar a ganhar mais condicionamento para o nosso desafio do Caminho da Fé que nós vamos fazer esse ano de novo. Ajuda muito, né? São treinos diferentes, são posicionamentos diferentes, mas eu gosto desses desafios hoje em dia e sei que o volume do ciclismo, a intensidade que o ciclismo me dá quando eu vou para ele, quando eu vou para mountain bike, eu pedalo muito melhor na mountain bike. Eu fico muito mais consistente na mountain bike. Agora, por contrapartida, eu tenho que fazer meus longões do mountain bike também. Eu tenho que acostumar horas e horas em cima da mountain bike para aguentar, tentar acompanhar o Mauro, porque o cara é uma passada monstra. Então a gente fica naquela de ganhar condicionamento usando as duas. E não só bike, eu hoje estou tentando manter a corrida. Hoje voltei a correr um dia, pedalar um dia, fazer musculação 2 dias por semana. Então hoje minha rotina de vida são 3 treinos de corrida, 3 treinos de bike, intercalando mountain bike com ciclismo, e 2 dias de musculação por semana, e estou tentando encaixar a natação de novo, cara. Porque uma coisa, condicionamento aeróbico, a natação, por exemplo, cara, ela te dá um ganho aeróbico sensacional. Eu acho que é um conceito hoje que está muito em evidência, que é você ter atividades multidisciplinares, mesmo que você tenha foco só num esporte. Então, por exemplo, não tem mais aquele conceito de que o cara que faz o mountain bike, ele não pode fazer musculação. Antigamente existia um conceito que só se fazia no início da temporada quando fazia. Hoje não mais esse conceito. E o fator psicológico, tá, que eu não citei aqui, que é o desgaste de você não ficar fazendo só a mesma modalidade. Então você muda o ambiente, você muda o estímulo, você muda o equipamento, você muda de pessoas que estão do teu lado. Às vezes eu estou de saco cheio da galera da bike, eu quero voltar com a galera da corrida, e o papo é outro, entendeu? E a conversa é outra, e a diversão é outra. E só assim soma, né? Só soma, cara. Com certeza. Muito bom, é muito bom. Eu comecei com 7 anos de idade, foi basquete 12 anos, mas eu tô nessa brincadeira dos 17, tô com 52. Esses anos todos, 52 anos? 52. Pô, parabéns, cara, não parece. Essas idas e vindas de modalidades nunca me deixou parar de praticar o esporte. Você entendeu? Entendi. Nunca deixou. Você citou a questão da musculação que você tenta praticar, você falou que faz duas vezes por semana. Você acha que a musculação ela atrapalha ou ela ajuda no ciclismo como um todo? Quando eu falo ciclismo, eu estou incluindo mountain bike. Acho que ajuda, só tem que ser bem direcionada. Nós temos exemplos de amigos que praticam a musculação, mas praticam errado. Não praticam a musculação para benefício do ciclismo. Errado, desculpa. Sim. Se eu estou me referindo a errado se fosse voltado para pedalar. Um foco errado, digamos assim. O cara quer malhar
para ficar forte, não quer malhar para ganhar performance. Não tem nada de errado nisso, cara. Pode querer ficar forte, ficar marombado. Mas o foco é outro. O foco é outro. É o princípio da especificidade. Especificidade. Né? Então, cara, se teu objetivo é o ciclismo, você tem que fazer a musculação, mas direcionada para você melhorar a sua performance no ciclismo. Mas musculação, treinamento funcional, pilates, seja o que for, algum tipo de reforço. Aí, em relação à musculação, a gente pode dividir esse assunto em duas, que seria a parte superior e a parte inferior. Aí eu já ouvi que treinar a parte superior, braço, peito, costas, que isso não seria bom porque você, com ganho de massa muscular, você estaria trazendo peso inútil para você carregar na bike. E também já ouvi falar mal da musculação em relação à perna, que quem treina musculação fadiga o músculo e aí perde rendimento no treino. Eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que o treino é o momento que a gente tem que perder rendimento mesmo. Mas eu acho que o estímulo que a gente traz para o músculo é diferente na pedalada, na musculação. Eu acho que uma coisa soma com a outra. Então, por exemplo, treinar perna, na musculação, eu acho que ela vai somar. Mas quem sou eu para achar alguma coisa, né? Não, por isso que eu estou perguntando para você. Eu acho que primeiro que a gente tem que pensar que você não pedala sem usar os membros superiores. Fica em cima da bicicleta durante horas tomando porrada ali no mountain bike. No mountain bike, no ciclismo também, nesse estágio de tensão que você tá ali, você tem uma sobrecarga de membros superiores. Você tem que estar com ele. Para correr, você tem que malhar membro superior. Faz uma maratona, você tá com os braços fracos, cara. Chega com 10 km, 20 km, os braços começam a ficar pesados, cara. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu, Guga e Juliano, maratona Corpore em São Paulo, cara. Primeira maratona que a gente fez. Porra, os bracinhos no final, rapaz. O bíceps fadigado, cara. De ficar aqui, ó. Que isso. Fadiga no bíceps, cara. E as pessoas nunca iam parar pra pensar nesse detalhe. Pra correr, cara. Então, Mineiro, o objetivo, cara, da musculação é a complementação para você poder ter uma boa performance. Agora, tem que ter bem uma boa orientação, você tem que saber o que você quer, falar pro profissional que vai te orientar, cara, eu quero melhorar meu pedal. Eu, por exemplo, eu tenho a minha fraqueza das pernas é principalmente nos membros posteriores, na parte posterior da coxa. Eu sou fraco de posterior de coxa. É onde eu tenho cãibra quase sempre. Eu tenho que malhar direto posterior de coxa, abdutor. Eu sou fraco, a minha estrutura muscular é fraca, eu preciso trabalhar isso. Então tem pessoas que têm uma complexão muscular que não precisa, o cara já é forte por natureza. Mas ele pode até melhorar. Pode melhorar. E a gente está falando aqui, quando você falou da corrida, me lembrou a questão das lesões. E, você é triatleta, corrida de aventura, corrida no mato, né, na trilha, e pedala, ciclismo de estrada, mountain bike, a vida inteira. E a pergunta lesões que você teve, você conseguiu levar bem, ou você sofreu muitas lesões? Qual esporte que você acha que te lesionou mais, se é que lesionou? Eu tive algumas lesões. Teve uma época que eu me lesionava muito nessa parte posterior da coxa aqui, tive alguns estiramentos. Na época, buscando performance, na época de treinar muita velocidade, de ganhar velocidade no triatlo. Tive uma lesão no menisco esquerdo, fiz uma cirurgia super bem sucedida. Um mês depois eu fui até Rio das Ostras pedalando com esses caras. Foi muito legal aquilo, foi uma superação fantástica. O Ferruccio me fez uma fisioterapia. No dia seguinte que eu operei, já entrei na fisioterapia, com 15 dias estava pedalando e toquei para cá, fui com ele para Rio das Ostras. A lesão, quando você está buscando performance, ela é mais presente. A lesão no início, quando você está começando a botar teu corpo em sofrimento, né, gerando esse estresse nele muscular, articular, e aí que entra a minha preocupação das pessoas pularem muitas barreiras e às vezes entrar num processo de fadiga, de lesão muito cedo, que pode tirar o prazer do cara, porque até isso eu me sinto um pouco, sei lá, qual é a minha forma de encarar isso, mas toda vez que eu me lesiono eu fico com mais vontade de treinar, cara. E vem cá, você acha que... Não sei se eu sou assim, mas eu quero voltar, e aquilo me gera mais... Eu pensei ver a memória agora aqui.
essa mesclagem que a gente pode fazer de atividades, eu não estou falando só do ciclismo, não. Por exemplo, no triatlon é a natação, a corrida e a bicicleta. Você mesclar, ele diminui a chance da lesão, porque, por exemplo, você deixa de estressar muitas vezes o joelho. Na corrida você tem muito impacto no joelho. E aí quando você começa a treinar um pouco a bike, você está dando um pouco de alívio para o joelho. Você acha interessante isso ou não tem nada a ver? Rapaz, eu vou te falar, eu acho que às vezes você, por um lado, o que você falou eu acho que faz sentido, mas às vezes, se você estiver treinando forte realmente, às vezes treinos de transição, você acabou de pedalar forte, sai para correr forte, tua perna está fadigada, apesar de trabalhar de forma diferente os músculos ali, talvez pela mecânica da corrida, pela mecânica do ciclismo, mas eu acho que ajuda a machucar. Eu acho que depende muito da intensidade, depende do momento. Eu acho que, como tudo hoje em dia no esporte, cara, nada é absoluto, né? Tudo é relativo. Tudo é relativo. E outra dúvida. Bom, pelo que eu percebi, você não sabe o que é viver sem esporte, né? Você cresceu inserido no esporte, na atividade física. Esse estilo de vida que você tem, ele te trouxe uma vida mais saudável fora do esporte? Eu estou falando de alimentação, de bebidas, por exemplo. Estilo de vida. O teu estilo de vida, você acha que o esporte te favoreceu a isso? Com certeza, né? Eu não sou nenhum cara extremamente regrado mais, já fui. Se eu me propuser a fazer uma coisa, eu volto a ser muito regrado, volto a ficar chato, porque a gente fica chato, né? Não é, mano? Mas faz fica parte. Chato. Aí tu deixa de ser, você para de fazer coisa social. A vida social muda. E aí você tem que ter equilíbrio também para resolver essas coisas. Mas dormir cedo, cara, é minha rotina de vida. Acordar cedo é minha rotina de vida. Me alimentar bem, saudável é minha rotina de vida. Esse tempo todo. Então você não come uma fritura, não come McDonald's? Lógico que eu como McDonald's, pô. A gente tem que ter prazer na vida. Você tem que comer um churrasco, você tem que tomar cerveja com teus amigos. Agora tu gosta de beber, encher a cara, ficar bêbado e ficar de ressaca no dia seguinte? Jamais, não faço. Já fiz, lógico que eu já fiz minhas farras. Pô, tudo tem seu tempo. Já tive minhas ressacas e tal. Mas, cara, hoje eu gosto de beber, tomar cerveja e fico acordado no outro dia bem para poder pedalar, para poder correr, para curtir meus filhos, para curtir minha família, né? E ter uma vida legal. E cara, eu penso em longevidade. A palavra para mim é longevidade. É poder continuar fazendo isso por mais 20 anos, 30 anos, quanto eu aguentar. É interessante, né? Você vê assim, você vem a sua vida toda do esporte. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de atividade física, de esporte, mas por problemas que eu tive na minha vida, eu abandonei. E depois que eu me formei na faculdade, que eu comecei a exercer advocacia, aí eu parei completamente de praticar atividade. Comecei o ciclismo em 2009, 2010, alguma coisa assim, mas larguei logo em seguida e engordei absurdamente, nível de colesterol, de taxa de gordura no corpo, gordura no fígado, assim, absurda. E a busca por uma vida mais saudável é que me fez voltar para o esporte. E aí, quando a bicicleta entrou, foi um start que eu tive na vida que foi assim, cara, eu quero ter uma vida saudável. E aí os resultados começaram a vir, eu comecei a perder peso e comecei a me sentir melhor. E, por exemplo, eu não bebo mais. Foi uma decisão que eu tomei no final do ano passado da minha vida, que eu falei, não, parei, não bebo, acho que não tem nada a ver. Então são coisas que eu acho que o esporte trouxe para mim, só que é uma visão, que não é uma visão, uma experiência um pouco diferente da sua, porque você teve esse regramento desde criança, né? Eu tive uma vida desregrada e estou tentando colocar ela nos rumos, e eu acho que o esporte contribui muito para essa consciência. Eu, cara, te admiro muito, porque tem que ter uma força de vontade muito grande. É muito mais fácil você ficar lá no sofá. Com certeza. Comendo, bebendo, vendo televisão. O cara que resolve, ou é forçado a isso por questões de saúde, e o cara acorda e vai, e leva isso como muda a rotina de vida, eu acho sensacional. Aí é um grande exemplo para todo mundo.
Gustavo, acho que não sei aí o que o Mineiro está achando aí. A gente está aí com mais ou menos 1h20 aí de conversa aí. Acho que a gente está chegando para o final. E eu queria uma reflexão sua aqui com relação a um paralelo entre o esporte e a tua vida pessoal. O que o esporte te traz para a vida pessoal e vice-versa, para que realmente exista uma sinergia, uma comunhão entre as duas partes? Eu, particularmente, eu tenho o ciclismo como até ele me ensina muita coisa para minha vida profissional, minha vida pessoal e tudo. O que você entende disso tudo? Você falou em um paralelo, porque é um paralelo mesmo, que eles caminham juntos assim, paralelamente, minha vida pessoal, minha vida esportiva. Mas você entende que o ciclismo, que o esporte, ele te ajuda a você ter uma melhor performance no trabalho, na tua família, no teu dia a dia? Você consegue... Porque, por exemplo, para mim, cara, eu tenho um objetivo, eu tenho uma motivação, eu levo isso muito pro meu trabalho também. E eu acabo mostrando isso para minha equipe. Mesmo que não seja uma coisa que você esteja premeditando, né? Poxa, eu vou botar um foco de uma prova, porque isso vai me ajudar no meu trabalho, vai me ajudar. A coisa acontece. E você passa a ser mais concentrado na tua vida de forma natural. Você passa a ser mais focado. Você começa a entender o que realmente você tem que dar importância e o que você não tem que dar. Valorizar aquilo que vai te trazer resultados. Vai fazer bem para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, familiar. Logicamente, de vez em quando, a gente acaba perdendo a medida um pouquinho, que nós somos humanos, né? A gente erra. Né? Então, às vezes, alguém talvez tenha que chegar para você, cara, tá esquecendo da gente aqui, volta para o trabalho, volta para a tua família. Né? Mas se você tiver realizado as tuas metas, você vai voltar para a tua família feliz. Se você vai entrar no teu trabalho feliz. Eu, quando eu termino o meu treino e vou para o meu consultório, eu sento a bunda para trabalhar feliz, cara, porque eu treinei, eu fiz uma coisa que me faz bem e eu estou ali para continuar fazendo outra coisa que me faz bem, trazer benefício de saúde para os meus clientes, né? Ter resultado, ter performance no meu trabalho, né? Para aquela performance gerar uma qualidade de vida para mim e para minha família. Né? Observar também no sentido de que disciplina, eu tenho que passar disciplina para meus filhos, tenho que ter disciplina comigo, eles têm que entender que a vida não é feita de facilidade. Quando eles me veem acordando 5 horas da manhã para treinar, eles entendem que eu preciso acordar. Se eu quiser treinar, se eu quiser ter resultado, eu tenho que acordar aquela hora. E para poder trabalhar, para poder ter tempo para fazer minhas coisas. Então, acho que a gente pode sintetizar isso aí, que o esporte acaba trazendo para a nossa vida pessoal e profissional foco, determinação, disciplina, motivação. Para mim, com certeza. E economiza meu bolso como psicólogo também. Com certeza. E plano de saúde, né? Plano de saúde deixa eu aproveitar essa deixa. Eu gostei muito da sua colocação dos reflexos que o esporte andando junto com a sua vida pessoal, eles trazem reflexos ali, e eu gostei muito do final, quando você falou assim, pô, meu filho, vendo que eu acordo 5 da manhã, que é preciso você batalhar para você conquistar os resultados, e esse momento que a gente vive, que as pessoas só querem um resultado, e querem um resultado instantâneo, não querem participar do caminho como um todo, e aí eu queria jogar a questão do seu canal, porque eu acho o seguinte, você é um cara que tem uma vida que é uma vida de exemplo, e é uma vida que pode incentivar muitas pessoas a saírem às vezes do sedentarismo, ter uma saúde melhor, ter uma vida melhor, e aí você, triatleta, ciclista, corredor, dentista, profissional autônomo, e ainda tem tempo para ter o canal do YouTube, que eu acho contratar para fazer os vídeos para mim. Nada, que isso, cara, eu acho, olha, sinceramente, eu acho que é quase que uma função social que você particularmente tem, e quem estiver assistindo a gente não segue o canal do Gustavo, sinceramente eu duvido, eu acho que todo mundo segue, mas se não estiver seguindo, vai lá, o canal corre para cá, um canal muito top, e assim, eu acho que você é um cara que a gente tem que ter como exemplo, você e o Mauro, aliás, tá? O Mauro não fica lá de cá, cara. O Mauro, então, o Mauro,
Ele tem muita coisa para falar, mas ele tem muitos episódios aqui. Ele vai poder falar um pouquinho em cada episódio. Mas fala pra gente um pouco do seu canal, da onde que veio a ideia de você criar vídeos e falar desse assunto. Rapaz, agora você tocou num assunto interessante. O canal, o que acontece? Parece que foi mais ou menos isso aí que você comentou, cara. Eu me senti, num determinado momento qualquer, que além de tudo que eu já tinha passado ao longo da minha vida esportiva, que como existe uma ferramenta de comunicação gratuita e como eu sei que a gente faz tanta coisa legal e que tem muita gente que não sabe que existem essas coisas legais para serem feitas ou que não sabem como fazer ou precisa de alguma dica, não sei. Eu falei, cara, eu perguntei até para a Raquel, eu falei, você acha que eu estou viajando se eu criar um canal e começar a gravar uns vídeos? Ela, não, pô, acho que vai ser super legal e tal. E saiu aquela coisa esquisita lá, o primeiro vídeo e tal, e aí a gente vai tentando melhorar. Eu realmente vejo dessa maneira, de você passar para as pessoas um estímulo, mostrar tudo de legal que a gente faz. Inspiração, né? Inspirar as pessoas olharem que dá para fazer aquilo, independente de você... não quero ganhar nada, eu quero só correr. Dá para correr. Eu quero correr na rua, dá para correr. Quer correr na trilha, dá para correr. Quer nadar, quer pedalar. Tem opção para todo mundo. Tem lugar para todo mundo correr. Tem prova. Quem não gosta de prova, quer correr só por correr, quer pedalar só por pedalar. Equipamento, tem equipamento caro, tem equipamento barato, tem todo tipo de equipamento que você possa adquirir dentro das condições de cada um, dentro do gosto de cada um. Então, eu acho que o canal é uma ferramenta muito legal. É trabalhoso, você sabe disso também quanto eu. Estou no momento que eu não estou conseguindo produzir vídeo, estou realmente parado. Eu ia falar isso, estou sentindo falta lá dos teus vídeos. Não, parei, estou, sei lá, um mês e pouco sem publicar nada, porque a vida está apertada. 3 filhos, trabalho, e até a hora que o negócio dá um nó. Faz parte da vida. Mas em breve a gente volta, se Deus quiser. Já tem uma provinha semana que vem de corrida e talvez eu vá e eu vou gravar lá. Eu não sei se você reparou, mas eu evitei de te chamar de youtuber. Por um motivo que eu vou explicar, não sei se você concorda comigo, mas depois que eu resolvi criar o canal, quando eu fui criar o canal, eu tinha muito receio do que as pessoas iam falar de mim. E depois eu me toquei que, na verdade, assim, não importa muito o que as pessoas vão te criticar em algumas situações, importa o que você está pensando de você mesmo. Se você acha que você está produzindo, é importante você fazer e deixar de lado um pouco a opinião dos outros. E quando eu vejo algumas pessoas falando que agora eu sou youtuber, eu percebo que tem uma conotação meio pejorativa. Eu prefiro dizer produtor de conteúdo, e eu vejo você como um produtor de conteúdo. Eu brinco com isso, que agora eu sou youtuber, não sei o que. Mas como é uma curtição mesmo, eu realmente, todos nós, cara, não tem jeito. Para a gente estar aqui hoje, a gente pensou muito, talvez, será que vai dar, será que não vai? A gente reluta um pouco em tomar as atitudes. E às vezes depois a gente se surpreende, positivamente. Se você, com certeza, analisar os comentários sobre seus vídeos, sobre tudo que você já publicou lá, menos de 1% vai ser crítica, e o resto, a maior parte, é elogio. As pessoas... Sempre tem a mãozinha negativa, eu não sei porque que o cara perde tempo, essa mãozinha é muito pequena, perto do número, e o que impressiona é que, às vezes, que é uma informação irrelevante para você, parece que é irrelevante, aquilo para um monte de gente a solução de problemas que eles estavam passando. Você sabe que eu fiz um vídeo curto, uma dica. Eu achei que, assim, para mim é uma coisa bobinha no mountain bike, sobre o óculos, falando só da lente. A única coisa que eu falei, como é bacana o óculos com lente fotocromática no mountain bike, que você está no sol, ele fica escuro, quando você entra na trilha, a gente perde a luz do sol, ele clareia, então você tem sempre aquela luminosidade chegando. Cara, eu não imaginava que ia ter tanta gente curtindo. Não, cara, tem que fazer, tem que publicar. E, eu não gostei. Pô, legal. Serve de aprendizado, né, Gustavo? Aceito a sua opinião, que você não gostou. Acho que é uma mídia social. Tá aberto para isso também, né?
tem que estar aberto, vai receber porrada. E beleza, vamos adiante, vamos melhorar. Parabéns pela tua iniciativa, cara, por tudo que você faz. Obrigado, cara. Não é qualquer um que conseguiria tempo para isso tudo, não. É muito amor. Bom, Mineiro, acho que a gente pode partir para o encerramento. Tá difícil terminar, né, cara? Mas, tá tão bom. Cara, também tem quase a primeira a gente nunca esquece. Exatamente. Aí, 1h30 mais ou menos aí, eu acho que demonstra que a gente tem outros momentos para a gente poder estar com você aqui, Gustavo, porque realmente o momento ele não é exaustivo, a conversa é agradável, a gente vai puxando um assunto no outro, né? Apesar da gente ter um roteiro, a gente teve muita coisa que a gente acabou fugindo um pouco do roteiro. Eu acho que... Esse é o espírito do podcast, né? Exatamente. Tem que ser. Cara, quero se ficar muito engessado, fica chato. Quero te agradecer, cara, de ter aceitado o convite. O primeiro podcast que a gente fez, a sugestão do teu nome veio da minha parte, o Mineiro prontamente aceitou e em momento nenhum ele falou assim, não, esse cara não, na mesma hora que eu falei foi impressionante, pô, que legal, muito bacana isso, foi muito legal você compartilhar todos esses momentos aí, a gente também fica feliz de você estar aqui de novo, passar para o Mineiro aqui para fazer as considerações dele para depois a gente encerrar com você. Cara, preciso te agradecer muito, eu acho que foi absurda a experiência que a gente teve. Eu tenho certeza que quem acompanhou, a maioria no chat ali, eu tenho certeza que te conhece, mas quem não conhece, tem um pessoal que segue o meu canal, que eu sei que tá assistindo e que eu sei que não te conhece. Eu tenho certeza que ao ver a tua história de vida, você tocou nessas pessoas, e isso daí, cara, pode ser o diferencial daquele camarada que quando ele tá lá desanimado, às vezes cabisbaixo, tá sem animação para nada, e ele fala assim, pô, não tá aí, eu vou praticar atividade física. Então, particularmente, muito obrigado pela sua presença, e quando o Mauro falou do seu nome, além de eu não discordar, eu falei assim, cara, eu acho perfeito, é uma pessoa que tem uma enorme experiência e tem muito a somar para o nosso podcast, para quem está assistindo, então, assim, obrigado. Eu tenho que agradecer, rapaz, é muita honra. É muita honra. E acho bacana que a gente tá aqui com 3 pessoas que amam o esporte, curtem esporte, com histórias de vida diferentes, né? E eu acho que o nosso pilar é isso, cara. É o gosto, é o prazer de levantar todo dia e suar um pouquinho, né? Sentir aquela adrenalina do esporte ali, aquele coração bater mais forte mesmo. Eu gosto muito, cara, sinto falta quando não faço. Espero, realmente desejo continuar podendo conviver nesse meio por muitos anos ainda. Fala suas redes sociais, pra galera que ainda não te segue seguir. A gente pode falar pelo canal Corre Pra Cá, eu acho que é melhor. No Instagram é canal Corre Pra Cá. @canal Corre Pra Cá. Canal Corre Pra Cá, E no YouTube é só canal Corre Pra Cá. Tá? No YouTube é Corre Pra Cá só. No YouTube é Corre Pra Cá. E no Instagram é @canal Corre Pra Cá. Tá, pra gente finalizar, o Gustavo, eu acho que seria interessante eu te fazer a seguinte pergunta. Se você tivesse que resumir a importância do esporte, tudo que ele trouxe, esse estilo de vida para você, em uma palavra, qual palavra você utilizaria? Qual palavra que representa o espírito de um atleta? No meu caso é longevidade. Longevidade. Eu acho que isso vai me levar aos 120 anos que eu espero viver. Tomara. Bom, gente, vamos encerrar, né, Nenê? Vamos. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, informar que o nosso podcast ele vai acontecer inicialmente semanalmente, toda quinta, mas parece que semana que vem a gente vai ter que, por conta de agenda do apresentado, né, do convidado, a gente vai ter que fazer na sexta-feira. E aí a gente não vai dar o nome aqui do próximo convidado, mas vamos dar um spoiler. Isso. O assunto é associativismo do ciclismo, tá bom? Vai ter bastante. Vamos ver se a galera consegue pescar esse spoiler aí para ver quem é que é o nosso próximo convidado aí, que vai ser na próxima sexta-feira, dia 18, também às 20 horas. Galera, e agradecer a audiência de vocês, a participação ativa no chat. Eu gostei, achei que foi uma interação bacana. Tô super animado com esse projeto. Eu acho que a gente vai longe, hein, Mauro?
Tomara. Vamos lá. A ideia é boa. Se a gente conseguir mudar, incentivar uma pessoa que for, eu acho que a gente já teve sucesso. Então, galera, não tem mais o que falar. Boa noite para vocês e até a próxima. Boa noite, Obrigado. Valeu. Rapaz. Fechou?